Continuem participando do nosso concurso de hashtag, concurso de post, que vamos sortear livros agora. Não vai ter bolsa, mas teremos livros. Então, vocês gostam de prêmios, prêmios é com a gente mesmo. Eu tenho a honra aqui agora de apresentar a Andréia Presas. Ela vai falar sobre prescrição intercorrente. Doutora Andréia é juíza no TRT5, doutora e mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Social pela UCLM da Espanha, professora da Faculdade de Direito da UFBA, autora e coautora de livros e artigos jurídicos. Ela também é gestora regional da execução trabalhista no TRT5. Então, gente, que palestrante fantástico agora que eu tenho a honra de apresentar a vocês com a palavra, doutora Andréia. Boa tarde a todas e todos. Agradeço imensamente o convite. Vou agradecer aqui a Leandro, Danilo, Vinícius, Ulisses, queridos professores, especialmente a Ulisses, que foi quem me fez esse convite, e dizer que vocês, como eu já disse a você anteriormente, Ulisses, vocês estão de parabéns, vocês estão fazendo um trabalho excepcional, é o que a gente precisa, porque o nosso problema, o nosso gargalo, o nosso calcanhar de Aquiles é a execução. Então, renovo aqui meus parabéns e digo, gente, esse curso de execução estratégica é fantástico, aproveitem aí, né, porque vale muito a pena. E meu tempo aí já foi comido aí um pedacinho, né? Isso é injusto. Então, eu vou já iniciar aqui, né, a minha fala sobre prescrição intercorrente, que é até um contrassenso esse tema no ambiente aqui de execução estratégica, né? É até um tema assim que destoa dos assuntos que a gente está debatendo hoje aqui ao longo do dia inteiro. Mas é também um tema relevante, importantíssimo, até porque a execução ela não pode se eternizar, não é? Então, eu vou começar falando um pouquinho aí, fazendo um histórico, e eu não posso falar sobre prescrição intercorrente sem antes falar sobre a alteração que a reforma trabalhista promoveu aí no artigo 878 da CLT, né? Quando modifica aí radicalmente, há uma mudança aí de 180 graus na perspectiva, no sentido de que o juiz do trabalho, a partir da reforma trabalhista, a CLT passa a prever que ele apenas poderá promover a execução de ofício naquelas situações em que o trabalhador estiver desacompanhado de advogado, ou seja, no exercício do ius postulandi. Quando antes da reforma a gente sabia que o magistrado, ele de ofício, promovia não só a instauração da fase executória, como também todo o seu desenvolvimento, né? Então, o impulso oficial funcionava totalmente antes, durante e depois da execução. Isso é fundamental a gente destacar, porque essa construção, essa modificação do 878, ela é uma condição necessária para a incorporação da prescrição intercorrente no processo do trabalho, né? Sobre o 878 ainda, né, vale a pena aqui a gente destacar algumas questões, porque apesar da modificação da reforma trabalhista, nós ainda temos aí divergência na doutrina e na jurisprudência sobre o alcance desse dispositivo, né? Todos nós sabemos que existem pelo menos 3 correntes doutrinárias, como tudo em direito, a gente tem tudo 3, né? A corrente A, a corrente antagônica e uma eclética intermediária. E não vai ser diferente em relação ao 878. Então, nós temos aí pelo menos 3 correntes, uns defendendo que mudou completamente, que os poderes do juiz acabaram com essa alteração da CLT, né, com 878, que o juiz está de mãos atadas, que ele não pode realizar absolutamente nada sem que haja um requerimento da parte. Uma segunda posição, uma segunda corrente aí, antagônica, inversa, diz exatamente o contrário, que nada mudou, que o juiz do trabalho continua tendo poderes de atuar de ofício, e os fundamentos de todas, meus amigos, minhas amigas, são sempre excelentes, né? Ou seja, fundamento em direito, a gente tem aí os mais variados, são todas as correntes muito bem fundamentadas, muito bem sustentadas. Esses que defendem a continuidade da execução de ofício se amparam ali no princípio da razoável duração do processo, no artigo 765 do CPC, né, tem um colega nosso, inclusive o TRT 15, que diz que esse artigo é o artigo que dá ao magistrado
poderes de Grayskull, né, que a gente pode quase tudo na execução, com amparo nesse artigo 765. Temos 1394 do CPC, que também dá superpoderes ao magistrado, tanto em todas as fases, inclusive na execução, já que aquele dispositivo está inserido ali na parte geral do CPC. E outros argumentos também importantes, né, como a possibilidade de executar de ofício as contribuições previdenciárias, não teria sentido se permanecer de ofício o acessório principal, não, né? Então, e finalizam lá com o argumento de que não há nulidade nessa instauração de ofício, não há prejuízo, e se não há prejuízo, não há nulidade. Há uma corrente intermediária aí, né, que eu defendo, e me parece que essa que é encampada aí na Instrução Normativa 41 do TST, nós conhecemos a Instrução Normativa e eu não vou me delongar aí. Essa terceira corrente intermediária, ela procura harmonizar o 878 com o artigo 2º do CPC, que está lá nas normas fundamentais do processo civil e que trata do impulso de ofício pelo magistrado em todas as fases do processo, desde que a lei não dispõe em sentido contrário. E me parece, portanto, que aqui a lei só dispõe sobre a necessidade de requerimento da parte em 2 oportunidades: para a deflagração do procedimento executório, a fase de execução, e para a instauração do IDPJ. Ou seja, me parece que em todas as demais situações o magistrado ele pode, sim, atuar de ofício. E já ingressando, essa introdução era necessária, porque é isso que vai possibilitar, oportunizar o reconhecimento da prestação de ofício no processo do trabalho, é essa mudança do 878. Né? E já ingressando na prescrição intercorrente, é só importante também a gente diferenciar a prescrição intercorrente da prescrição da pretensão executória. São coisas diferentes. Né? A prescrição intercorrente ela ocorre no curso da execução. Já houve o início da execução, já estamos na fase de execução, e por algum motivo, pela inércia ali da parte que a gente vai ver adiante no 11A, a medida não foi adotada, houve o escoamento de um determinado lapso temporal, que é fixado na legislação em 2 anos, e aí ocorre essa prescrição, seja requerimento da parte ou por decretação de ofício a cargo do magistrado. Já a prescrição da pretensão executória ocorre antes mesmo de instaurada a fase de execução. Né? Então, seguindo aí aquela linha do 878, se a parte se manteve inerte, não requereu o início da fase de execução, contam-se ali os 2 anos e é possível o reconhecimento da prescrição da própria pretensão executória, assim como aquela outra situação que sempre foi reconhecida, mesmo antes da reforma, pelos tribunais, de atos que devam ser praticados exclusivamente pela parte, como, por exemplo, a instauração daquele procedimento comum na liquidação que chamava antigamente de liquidação por artigos, né? A liquidação por artigos é chamada de liquidação pelo procedimento comum. Então, naquelas situações, a jurisprudência já reconhecia a prescrição da pretensão executória, e agora a gente tem aí o reconhecimento da prescrição intercorrente, que também sempre foi muito objeto de controvérsia na jurisprudência e na doutrina trabalhista. Né? A gente sempre teve aí defensores pela aplicação, pela não aplicação, os que defendiam a aplicação da intercorrente, os que defendiam a não aplicação, amparavam-se não só no 878 da CLT, que dizia que o juiz poderia de ofício realizar todos os atos relativos à execução, mas na súmula 114 do TST, que também dizia ser inaplicável a intercorrente no processo do trabalho. Os que eram favoráveis à intercorrente, né, e eu me incluo nesses que eram favoráveis, antes mesmo da reforma, amparavam lá seus posicionamentos na súmula 327 do STF, né, que curioso, a gente tinha uma súmula do TST em um sentido, o STF no sentido diametralmente oposto, e a gente ficava ali no meio daquilo, né? Decide, como é que decide, vai para que lado, e cada um tendo que adotar o seu posicionamento. Mas esses que adotavam a súmula 327 do STF diziam, né, os argumentos também variados aí, se amparavam não só na lei dos executivos fiscais, que é lá no 889, o artigo da CLT, que trata do princípio da subsidiariedade da omissão, né? Quando há omissão na execução trabalhista, a gente vai se socorrer de que dispositivo? De lá, né? Da lei dos executivos fiscais, a LEF, ou 6.830. Então, a LEF, ela tinha lá, né? Tem, inclusive, não tem, porque a mesma lei, no artigo 40, a previsão da possibilidade da decretação da prescrição intercorrente. Então, esses defensores
desde antes da reforma, já diziam, olha, pode sim, porque a gente vai aplicar a LEF de forma subsidiária, a CLT omissa, então cabe. E mais, no artigo da CLT que trata dos embargos à execução, esse artigo, ele diz ali, né, o 884, ele aponta como matéria de defesa do executado, dentre os itens ali, a prescrição, e essa prescrição somente pode ser a prescrição na fase de execução, já que a prescrição na fase de cognição, ela somente pode ser reconhecida até a via ordinária, matéria sumulada pelo TST, súmula 153, né? Depois disso, e aí, historicamente, a gente só relembrando aqui, veio o CPC de 2015, que também passou a prever expressamente a possibilidade da intercorrente no processo de trabalho. Mesmo assim, a gente sabe que, apesar desse reforço do CPC, a resistência na Justiça do Trabalho continuou grande. Inclusive, o meu tribunal, o TRT5, ele possuía uma súmula regional dizendo não cabe prescrição intercorrente no processo do trabalho, mesmo após o CPC de 2015. Né? Então, vejam a resistência de reconhecimento. Mas vem a reforma trabalhista em 2017 e aí introduz o 11A na CLT e põe por terra toda a discussão, né? Coloca uma pá de cal nessa discussão, ao prever expressamente a possibilidade da decretação da prescrição intercorrente no processo do trabalho de ofício em qualquer grau de jurisdição, naquela situação em que o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Se a gente compara o 11A da CLT com o dispositivo do CPC ou da própria LEF, a gente vai perceber que o 11A ele não prevê suspensão, né? Então, não prevê a suspensão do processo, não prevê a suspensão do processo antes da decretação da prescrição intercorrente. Eu estou aqui chamando a atenção de vocês para isso. Apesar de não haver essa previsão, quando a gente vai lá para a consolidação de provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, tem um artigozinho lá, que é o 116, que manda suspender a execução e colocar o processo na tramitação sobrestamento com amparo na lei dos executivos fiscais. Um outro aspecto importante que chama a atenção aqui é o tipo de ato que vai ensejar o reconhecimento da intercorrente. Enquanto lá na LEF e no CPC a gente percebe que somente em 2 situações pode ocorrer a intercorrente, não localizado o devedor, não encontrados bens penhoráveis, aqui no processo do trabalho, o 11A ele diz que vai ocorrer quando o exequente deixar de cumprir determinação judicial no curso da execução. E aí começam nossas dúvidas, né? Que tipo de determinação judicial, meus amigos, minhas amigas, pode ensejar o reconhecimento da intercorrente? E aqui, mais uma vez, eu tenho que trazer para vocês, existem aí pelo menos umas 3 correntes nesse sentido, discutindo só apenas essa locução, né? Descumprimento de determinação judicial. Então, uns dizem que qualquer situação, qualquer determinação judicial no curso da execução pode ser suficiente para ensejar a decretação ali na frente da prescrição intercorrente. Tudo que vocês possam imaginar. O juiz deu um despacho determinando que a parte faça algo e ela deixou transcorrer aquele prazo, seria suficiente para ensejar. Outros dizem que não, que somente naqueles casos em que o ato dependa exclusivamente da parte é que pode haver a prescrição intercorrente. Me parece que os que defendem essa segunda linha interpretativa, eles continuam com o mesmo ponto de vista lá de que é possível a execução de ofício pelo magistrado e que somente caberia a prescrição quando a parte, o ato dependesse exclusivamente da iniciativa da parte, né? Não me parecem ser as melhores interpretações. E eu aqui, novamente, prefiro aí uma linha intermediária de interpretação, harmonizando os dispositivos. Por que não a gente avançar? E já que a CLT ela não é explícita quanto a esse tipo de determinação, usar tanto o CPC quanto a LEF como amparos aí nessa interpretação sistemática, para fim de compreender que justificariam aqui também no processo do trabalho a não localização do devedor e a não localização de bens passíveis de penhora do exequente, né? Então, me parece que essa interpretação se adequaria bem aí ao processo do trabalho. A gente faria aí uma interpretação, um diálogo das fontes, uma interpretação sistemática e conseguiríamos aí uma interpretação coerente, né? Então, aqui, algumas questões, inclusive, se põem sobre essa determinação. A fase de liquidação, a não liquidação, poderia ensejar a prescrição intercorrente?
Aí depende do que a gente entende. Onde está a liquidação? Se a gente compreende que a liquidação está na cognição, não teria nenhuma interferência aqui, nem na prescrição da pretensão executiva, nem na prescrição intercorrente, né? Salvo naquelas hipóteses em que depende exclusivamente do exequente, como na liquidação pelo procedimento comum, antiga liquidação por artigos, né? Mas, como eu defendi aqui há pouco, fazendo uma harmonização aí do 878 com o artigo 2º do CPC, que trata do impulso oficial, todos os atos poderiam ser praticados no processo, exceto aqueles em que a lei expressamente exige o requerimento da parte. Uma outra questão interessante aqui diz respeito ao marco temporal. Quando é que inicia esse marco temporal para a prescrição intercorrente? A partir da intimação, né? A intimação da parte exequente para que pratique o determinado ato. Aqui é muito importante, mesmo para aqueles que defendem que em qualquer situação é possível, qualquer determinação judicial pode ensejar, a incidência aqui, a gente observar o princípio da cooperação judiciária. É muito importante que o magistrado, no despacho, na determinação, ele diga exatamente o que ele espera que a parte realize. Isso aí está de acordo com o princípio da cooperação, que é chancelado pelo CPC em várias passagens, inclusive no artigo 6º, né? Então, é interessante que seja observado sempre esse princípio da cooperação, que haja indicação pelo magistrado do que se espera que a parte realize, para que não restem dúvidas, né? Então, como eu vinha falando, esse marco inicial para a contagem desse prazo também houve muita controvérsia e a partir do momento da reforma trabalhista, quando é que começaria essa intimação, se as intimações anteriores à reforma estariam valendo ou não, e eu costumo dividir aqui, novamente, aqueles que aplicavam já a intercorrente e os que não aplicavam. Quem já aplicava a intercorrente mesmo antes da reforma, penso que nada mudou, né? As decisões, mesmo com a súmula do TST, que, entendo eu, não era, naquele momento, um precedente obrigatório, porque concebida antes da 1315 e antes do CPC de 2015, então era um precedente não obrigatório, né, do TST, persuasivo, como a gente diz, mas mesmo naquelas situações, aqueles que já praticavam dessa forma, que já agiam, que já entendiam dessa forma, antes da reforma, nada mudou, né, nada mudou, então continuaram interpretando da mesma forma. Mas aqueles que não entendiam assim, né? Aqueles que entendiam que não cabia a prescrição intercorrente antes da reforma trabalhista, me parece, e aí a instrução normativa do TST, e a consolidação, a instrução normativa do TST, aquela 41, né, que veio dar diretrizes quanto à interpretação da lei da reforma trabalhista, ela diz, olha, só estão valendo aí as intimações realizadas após a vigência da lei da reforma trabalhista, da 13.467. Né? Então, me parece que, com essa orientação, que é uma recomendação da Instrução Normativa 41, a gente resolve esse problema aí do marco temporal. Uma outra questão que eu levanto aqui diz respeito ao ius postulandi, a prescrição e ao ius postulandi. A gente deve relembrar que no 878 o juiz só pode atuar de ofício quando a parte estiver desassistida de advogado. Ou seja, se o sujeito está em causa própria, né, no uso do ius postulandi, o magistrado ele deve promover de ofício todos os atos, inclusive os atos de liquidação, né? Inclusive os atos de liquidação. Então, aqui, de fato, dificilmente haverá reconhecimento de prescrição, seja da pretensão executiva, seja de prescrição intercorrente, uma vez que o magistrado deverá praticar os atos de ofício. Mas, ainda aqui, naquelas situações em que depender o ato exclusivamente da parte, não vejo outro caminho. Acho que, nesses casos, aí sim incidirá uma ou outra, ou a prescrição da pretensão ou a prescrição intercorrente. Exemplo, reintegração do trabalhador. Há uma decisão que depende que o trabalhador compareça ao local. Se ele não comparece e mantém inerte, isso pode ser um motivo aí, uma condição que justifique ali adiante o reconhecimento da prescrição. A apresentação da carteira de trabalho para anotação. Claro que essa questão da carteira de trabalho ela fica superada com a carteira digital, mas ainda existem carteiras físicas. Se há uma dependência de apresentação, né, se havia para a realização do ato e o sujeito e o trabalhador não apresenta, esse ato dependeria exclusivamente. E quando não são encontrados bens, como é que fica a questão? Aí a controvérsia volta novamente à tona. Todo aquele debate.
Seria um reconhecimento do judiciário, da falência do judiciário, de que não consegue localizar bens? Meus amigos, tem um momento que não é possível realmente, que a gente tenta todas as ferramentas, todos os meios, todos os caminhos e não conseguimos. E o magistrado, ele tem um limite também. Então, entendo eu que mesmo nessas hipóteses de ius postulandi, se não localizados bens por nenhuma das ferramentas que foram já tão bem tratadas aqui, ainda serão novamente agora no período da tarde, nem mesmo presencialmente através da atividade do oficial de justiça, também não vejo outra alternativa a não ser o arquivamento provisório da execução para fins de cômputo aí do prazo da prescrição intercorrente. A decretação de ofício dessa prescrição também não há mais dúvida alguma, né? Já há reconhecimento expresso de que é possível o seu reconhecimento de ofício, e as questões que emergem a partir desse dispositivo é se isso é extensível ao reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão executória e da pretensão da própria, na fase de cognição. Me parece que sim. Né, que é extensível, que a partir do momento em que há um reconhecimento da possibilidade de pressão intercorrente de ofício, não vejo justificativa para isso também não ser levado lá para a cognição e para a prescrição da própria pretensão executória. E por quê? Ora, se aqui, que eu já tenho um título constituído, sem mais dúvida nenhuma em torno daquele título, totalmente certificado, o legislador reconhece essa possibilidade, por que não lá na cognição, em que ainda há coisa duvidosa, a res dúbia? Né? Então, são questões que eu estou trazendo aqui para a gente refletir. E já finalizando aqui minha fala, eu faço uma proposta aqui de um procedimento, de um interprocedimental a ser seguido para o reconhecimento da pressão intercorrente. Então, a primeira etapa seria a frustração da execução. Não foi localizado o devedor, não foram localizados bens do devedor. Embora a lei da reforma, o 11A, ele não fale em suspensão da execução, como eu disse aos senhores e às senhoras, a consolidação de provimentos da Corregedoria Geral do seu Trabalho prevê essa suspensão, com o sobrestamento do feito por 1 ano. Então, um caminho seria esse: suspende-se a execução durante 1 ano e, durante esse prazo, não corre o fluxo da prescrição. Exaurido o prazo de 1 ano de suspensão, o processo retoma ao seu curso normal. Aqui caberia à Secretaria da Vara renovar aquelas ferramentas de pesquisa, aquelas corriqueiras que nós já conhecemos, né, Sisbajude, Renajude, Infojude, na tentativa de localizar bens do devedor. Não localizados bens do devedor, esse seria o momento agora de intimar o devedor para que indique meios, portanto, de prosseguimento dessa execução. Não havendo... E aqui, volto a repetir o princípio da cooperação judiciária, devendo o magistrado aqui indicar que meios são esses, concretamente, né? E aqui eu abro um parêntese para dizer, gente, se as ferramentas todas já foram utilizadas, a parte deve indicar concretamente bens passíveis de penhora. Não basta atravessar uma petição pedindo para repetir as mesmas ferramentas que acabaram de ser realizadas. Isso, no meu sentir, continua havendo ali o descumprimento da determinação judicial. Então, eu chamo a atenção, destaco para isso. Não adianta pedir novamente as mesmas ferramentas que a Secretaria acabou de fazer. Isso não é motivo de interromper aí ou suspender esse prazo de contagem dos 2 anos da prescrição intercorrente. Bom, um quarto passo, né, que aí eu digo, né, passado esse 1 ano, sai do sobrestamento e vai para o arquivo provisório, também conforme artigo 116 da Consolidação de Provimentos da Corregedoria Geral. Né? Fica lá no arquivo provisório aguardando. Durante esses 2 anos, no arquivo provisório, a parte pode, a qualquer momento, pedir o desarquivamento e o prosseguimento da execução, novamente, desde que indique concretamente bens. Não adianta pedir a reiteração de diligências que já foram realizadas, porque isso apenas vai acarretar para a Secretaria da Vara um retrabalho em vão. Então, é muito importante que indique concretamente ou bens do executado, ou meios diversos daqueles que já foram tentados para prosseguimento da execução. E aí eu me amparo no CPC, no artigo 921, que diz que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, a LEF da mesma forma, encontrados que seja a qualquer tempo o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos. E o artigo 118 da Consolidação de Provimentos. É assegurado ao credor requerer ou ao juiz determinar de ofício o prosseguimento da execução que se encontra sobrestado ou arquivada, a que se referem os artigos anteriores, nos termos do parágrafo 3º do artigo
40 da LEF, que diz exatamente que só vão ser desarquivados se forem encontrados bens. Pois bem, meus amigos, já está encerrando minha fala. Passados esses 2 anos, o magistrado ele pode finalmente notificar o exequente para indicar bens, com as mesmas ressalvas que foram feitas anteriormente, de indicar concretamente, e não havendo essa manifestação, né, embora também o artigo 11A não preveja essa nova notificação, mas a gente está aplicando aí o CPC e a LEF subsidiariamente, decreta-se, portanto, a pressão intercorrente. Portanto, meus amigos, dentro do meu tempo, eu finalizo aqui a minha fala, agradecendo mais uma vez e parabenizando esse grupo fantástico, esse quarteto fantástico, pelo evento maravilhoso e convidando todos aí a irem para o curso de execução estratégica. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana. Foi excepcional a palestra da senhora. Vai aqui minhas palmas virtuais. Perdão, doutora Andréia. Andréia Presas. Foi fantástico, falou sobre prescrição intercorrente, que é como se fosse uma ampulheta, né? Até nas nossas apresentações a gente coloca a ampulheta que a cada minuto ali que o exequente perde, ou a cada detalhe que ele deixa passar, o tempo dele está contando, e uma execução que às vezes pode ser resolvida, ele deixa passar. Também é importante, como a senhora lembrou, é importante saber perder. Tem casos que realmente não tem de onde tirar, não tem como tirar leite de pedra. Tem que saber que, às vezes, realmente não vai conseguir efetivar a execução. Então, tem esses 2 casos, só que a maioria deles tem de onde tirar, tem alguma coisa onde encontrar. Eu agradeço demais a presença da senhora aqui. A palestra da senhora foi muito enriquecedora. O pessoal no chat aqui estava falando que esse evento de hoje vai entrar para a história, porque depois do almoço, o pessoal com aquele sono e tudo, mas a senhora vem e conseguiu levantar a galera aí. Agradeço demais. Muito obrigado mesmo, doutora Andréia. À tarde, pessoal, ainda teremos aqui